Se você curte o modo sombrio que contamos as histórias nesse canal, ajude-nos deixando um like, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado. Agora vamos embora para mais uma Loca Pop. A música, assim como o vento, como o ar que a gente respira, como as estrelas do céu, não tem tempo para ficar em nenhum país. A música é de todos os países. E começando, estando por aqui pela terra, ela se expande tanto que Deus diz assim: vem cá, vem cá, vem cá. De repente leva um Tom Jobim, leva um Vila Lobos, levou um Sivuca, levou um Luiz Gonzaga, né? E eu digo que vá todo mundo, que não me leve tão cedo, deixa eu ficar mais aqui. 1970, Ayrton te levou para Nova York, te convidou para ir para Nova York. Certo. E você lá teve contato com Miles Davis. Como é que foi esse teu encontro com Miles? Eu não conheço ele pessoalmente, tem a música dele, não preciso falar, não precisa nem comentários, né? Ele é tal. Mas acontece que um dia eu fui assistir o concerto dele, logo que eu cheguei nos Estados Unidos, que eu fui para lá realmente convidado pelo Ayrton Moreira e a Flora Purim, justamente para escrever arranjos, músicas, composições no disco deles, né? Trabalhar com o disco deles, com o nome deles. Aí, de repente, quando eu chego lá no concerto, tô lá, aquele cara vem falar comigo, rouco, aquele cara rouco, chega, em inglês, eu não entendo, sem entender nada, né? Aí de repente quando eu vi, lá vem o Ayrton. Aí o Ayrton veio e disse: rapaz, é o Miles. O Miles tá querendo falar, tá perguntando pra você, perguntando quem é você e tal, quem é você. Eu tô falando que é tal, você veio fazer, você é o maestro brasileiro que veio fazer os arranjos, eu disse que tudo. Aí depois o Miles, aí ficou nisso mesmo. Mas até aí, os músicos ficaram assustados de ver ele falar comigo. Quando é um dia, 11 horas da noite, ele liga pro Ayrton dizendo: olha, não dá para você trazer o Albino aqui, que eu queria escutar as músicas dele. Terminou de escutar as músicas e o Ayrton sempre tenso, sempre tenso. Quando ele terminou, ele disse assim: se eu pudesse gravar todas, eu gravaria todas essas músicas, são muito lindas. Aí eu cheguei, o Ayrton traduzindo para mim, né? Eu digo: olha, eu vou olhar para ele e vou falar. Aí eu cheguei para ele e disse assim: como é que você fala isso, rapaz? Você gravaria as minhas músicas todas? Se eu vim para aqui também, vem fazer o seu dia aqui, você acha que eu vou te dar todas? Eu vou escolher qual as músicas que eu quero que você grave, qual é? E aí ele traduziu para ele. Quando traduziu para ele, ele riu e disse: esse Albino é muito louco. Tem um conhecimento de um caso muito pior desse disco aqui, Miles Davis Live. Não é um caso de plágio, mas é um caso de roubo. Tem 3 músicas aqui. Uma se chama Little Church, que era o Igrejinha. Outra se chama Nenhum Talvez e a outra Selim. Essas 3 músicas foram feitas, são de autoria de Hermeto Pascoal, que morava nessa época em Los Angeles, na minha casa. Miles convidou o Hermeto a participar do disco, a mostrar músicas novas. O Hermeto fez isso e o Miles simplesmente, além de editar a música, registrou as 3 músicas em seu próprio nome. Quando a admiração não bastou, a história da apropriação de uma obra-prima de Hermeto por Miles Davis. No silêncio mais profundo, onde a música nasce antes mesmo de ser nomeada, 2 mundos se cruzaram de maneira transcendental e, ao mesmo tempo, melancólica. De um lado, um visionário albino vindo das terras áridas de Lagoa da Canoa, Alagoas. Hermeto Pascoal, o bruxo dos sons, que transformava latas, panelas, a água de um copo e até a respiração do vento em sinfonias cósmicas.
Sua genialidade residia na recusa de se curvar às regras da harmonia tradicional, criando um universo sonoro que era simultaneamente caótico e sublime. Do outro, um titã, um deus moderno do jazz, Miles Davis. Coberto de escuridão, genialidade e uma capacidade singular de moldar o jazz em eletricidade e sombra, Miles era a personificação da inovação e do mercado fonográfico da época. O ano era 1970, o palco, Nova York. E dessa colisão entre luz e trevas nasceu um episódio marcado não apenas pela genialidade musical, mas por um gesto obscuro de apropriação, uma narrativa que ecoa até hoje sobre a autoria, respeito e a implacável lógica da indústria. Hermeto Pascoal, nascido em 22 de junho de 1936, enfrentou desde a infância as limitações de sua condição de albinismo. Como refúgio, mergulhou de corpo e alma na música, encontrando nas formas mais inusitadas de som um universo próprio. Sua trajetória o levou a se tornar um multi-instrumentista e um inventor sonoro inigualável. Cada objeto ao seu alcance, garrafas, brinquedos e instrumentos de uso cotidiano, se transformava em uma extensão da sua expressão musical. Sua fama, construída na base de um talento puro e uma originalidade sem precedentes, começou a ecoar no Brasil e logo, como uma onda sonora, atravessou fronteiras, despertando a atenção de grandes nomes da música mundial. No ano de 1970, sua genialidade o levou aos Estados Unidos, onde entrou no círculo do jazz mais poderoso da época, a convite do produtor Theo Macero, um colaborador de longa data de Miles Davis. Hermeto foi convidado a gravar em sessões no lendário Columbia Studio B, em Nova York, nos dias 6 de fevereiro e 3 e 4 de junho de 1970. Daquelas sessões, nasceram fragmentos que se tornariam parte do icônico álbum Live Evil de Miles Davis, lançado no dia 17 de novembro de 1971. O álbum Live Evil é uma obra seminal no universo do Jazz Fusion, uma mistura de gravações de estúdio e performances ao vivo. Ele capturou a essência da transição musical de Miles Davis. As contribuições de Hermeto, gravadas em estúdio, foram cruciais para a sonoridade única do álbum. Entre as composições que ele tocou e compôs, destacam-se Little Church e Celine, além de uma peça que se tornaria o epicentro da polêmica, Nenhum Talvez. É aqui que a história toma um rumo sombrio e perturbador. Durante as sessões, Miles Davis, impressionado com a capacidade de Hermeto de criar instantaneamente, chegou a apelidá-lo de O Criador Invisível. Segundo relatos de Hermeto, Miles o admirava profundamente. Contudo, essa admiração não se traduziu em respeito total à autoria. Em certos lançamentos do álbum Live Evil, especialmente nas versões iniciais e em algumas reedições, Nenhum Talvez apareceu creditada a Miles Davis. Não se tratou de um erro inocente de impressão. Foi, na verdade, a implacável lógica do mercado fonográfico engolindo o invisível, apagando o nome do músico nordestino e colocando, em letras douradas, o do ícone americano já consagrado. O nome que vendia, o nome que o público reconhecia, era o de Miles Davis. O contraste é perturbador.
Miles, um gênio absoluto já consolidado e um dos nomes mais poderosos da indústria musical. E Hermeto, um brasileiro ainda emergente, cuja música beirava o inclassificável, que vivia em um universo particular e que naquele momento se encontrava em uma posição de grande vulnerabilidade. Aí pronto, eu levei um violão, por exemplo, né, pra tocar músicas pra ele, né. Comecei a tocar e ele recebeu, até hoje um negócio assim tão engraçado, que ele perguntou se eu tinha ouvido absoluto, né. Eu disse que tinha, que eu tinha. Ele disse, não, então eu vou dar uma nota aqui pra você dar. Aí eu disse assim, não precisa. Eu dizendo, aí traduzindo, que eu falo inglês, né? Eu dou a nota que você quiser. Não precisa você cantar a nota pra mim, eu dou a nota que você quiser. Naquela época ele tinha 45 anos, né? Aí eu brinquei com ele, porque ele tinha um piano, era em cima, tinha que subir uma escada, tinha um piano. E aí eu disse assim, olha, então eu vou cantar uma nota. Cantei com ele, isso é si maior, si natural, e isso aqui é si bemol. Eu cantei a nota, que era a nota do trompete, que é o trompete é si bemol. Eu cantei o si bemol, quando ele disse, agora vou dar o desconto ainda que você já está velho. Olha, se você conhecer o cara, eu já comecei a brincar. Você já está velho, de repente você vai, quando chegar lá em cima, você vai desafinar. A tua voz vai estar desafinada, você vai dizer que sou eu. Então, cuidado. Aí pronto, ele foi lá, quando ele bateu a nota no piano, que era si bemol, ele aí, disse o palavrão lá. Aí começou a me apelidar de Albino Louco. O episódio com Nenhum Talvez simboliza um problema estrutural da indústria musical da época e, de certa forma, ainda hoje. A batalha pela autoria e o reconhecimento de artistas menos visíveis. A verdade, no entanto, sempre encontra o seu caminho. Os registros das sessões de gravação e os documentos de estúdio da Columbia Records são claros. Nenhum Talvez é uma composição de Hermeto Pascoal. No entanto, na memória popular do jazz, por muito tempo, a música foi associada a Miles Davis e o crédito foi, de fato, roubado. Enquanto a história de apropriação pairava sobre sua obra, Hermeto seguiu seu caminho, incansável em sua missão de transformar o mundo em uma orquestra. Ele se tornou uma lenda viva da música experimental e improvisada, um multi-instrumentista que gravou mais de 70 álbuns e compôs milhares de peças, consolidando-se como um dos músicos mais originais da história. Sua obra, que abrange desde a música instrumental brasileira até o jazz e a música de concerto, é um legado de liberdade e inventividade. A genialidade de Hermeto Pascoal, no entanto, foi recentemente lembrada de forma mais solene. Em 13 de setembro de 2025, o mundo perdeu este ícone, que faleceu aos 89 anos. O falecimento de Hermeto nos faz refletir sobre a importância inestimável de sua obra. Ele não era apenas um músico, era um filósofo do som. Sua música era uma linguagem universal que transcendia gêneros e convenções, um testamento vivo da capacidade humana de criar beleza a partir do inusitado. A música de Hermeto nos lembra que a verdadeira arte reside na originalidade e na liberdade de expressão. Ele nos ensinou que a harmonia pode ser encontrada no barulho, que a melodia pode emergir do caos e que a música está em tudo, inclusive no silêncio entre as notas. A história do encontro entre Hermeto Pascoal e Miles Davis é um conto sobre genialidade, mas também sobre a sombra de um roubo sutil, um eclipse de autoria. Miles, por sua vez, permaneceu como a figura imortal do jazz elétrico, levando consigo ecos de um feitiço que não lhe pertencia por inteiro. No fim, o que fica é uma lição perturbadora.
Na música, nem sempre quem cria é lembrado. O nome que sobrevive pode não ser o do feiticeiro, mas o do ícone que soube devorar o feitiço. Cabe a nós, ouvintes, buscar a verdade nas sombras, para que o som de Hermeto Pascoal nunca mais seja roubado pelo silêncio da história e que sua obra seja reconhecida com o devido respeito e admiração. Seu legado é uma prova de que a música genuína, assim como a verdade, sempre encontra um caminho para ecoar. Este foi mais um Maloca Pop. Tenho conhecimento de um caso muito pior desse disco aqui, Miles Davis Live. Não é um caso de plágio, mas é um caso de roubo. Tem 3 músicas aqui. Uma se chama Little Church, que era o Igrejinha. Outra se chama Nenhum Talvez e a outra Selim. Essas 3 músicas foram feitas, são de autoria de Hermeto Pascoal, que morava nessa época em Los Angeles na minha casa. Miles Davis convidou o Hermeto a participar do disco, a mostrar músicas novas. O Hermeto fez isso e o Miles simplesmente, além de editar a música, registrou as 3 músicas em seu próprio nome. Você sabia que eu lutei boxe com ele? Na casa dele, ele tinha tudo de boxe. Ele era fã, ele admirava boxe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Me deu um par de luvas, né? Il a donné une paire de gants. Eu fui lutar boxe com ele. Na época ele tinha 45 anos de idade. À l'époque, Miles avait 45 ans. Eu não me lembro a minha idade, porque eu sou mais novo do que ele, né? Il se rappelle pas son âge. Parce que Não muito. Né? Mas aí, non, pas très grand. aí me preparei para lutar, aí tirei o chapéu assim, na época não sei, acho que eu nem usava chapéu, eu tirei os óculos e assim. Il a enlevé le chapeau, mais je crois qu'à l'époque, il employait pas É. ça. E acontece que a minha vista é assim, ela faz assim. Mais sa vue, ça va dans tous les sens. Os olhos vão para todos Les os yeux lados. vont Né? de tous les côtés. Aí fui lutar com ele. Peguei, me arrumei, Il s'est préparé, il est allé. ele olhou para mim, Il lui a o regardé. meu olho foi um para cá L'un est allé d'un côté e outro para cá. et l'autre de l'autre. Ele não sabia para onde eu estava olhando. Et lui, Max ne savait pas où Hermète regardait. Aí achou que eu estava olhando para lá. Il a pensé qu'Hermète regardait Aí à eu droite. botou o rosto e eu Il a mis le visage et Hermète, boum, dessus. tapa nele. Só que a minha mão foi que ficou doendo, a minha mão. Mais après, il a eu très mal à la main. Aí foi que ele me chamou de Albino Louco. Et à partir de ce moment, Miles a commencé à l'appeler de Albino É, Louco. essa- Albino fou.